Abacuque, capítulo 2, verso 4. Hoje eu quero falar sobre a fé de Deus. Os homens podem vir. Deixa eu colocar. Amém? Quando trouxer na sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Isso, levante a sua Bíblia. E ninguém trouxe Bíblia. Isso, levante a sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. E nela tem tudo. Com fé, gente. Não, coisa horrível. Misericórdia. Vamos fazer bonito da primeira vez para a gente não voltar de novo, né? Você sabe qual é o nome da nossa igreja? Hã? Será que a gente é pura fé mesmo? A gente? Eu fico em dúvida, né? Não pode ser só um nome não, tem que ser uma verdade. Né, Kate? A gente tem que declarar com fé isso aí. Então fala assim: essa é a minha Bíblia. E nela tem tudo que eu preciso, pois ela fala unicamente de Jesus. E Ele é tudo que você precisa. Amém? Abacuque capítulo 2, verso 4. Todos encontraram? Vai dizer assim a palavra de Deus: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Você pode repetir comigo: sua fé? A gente vai ver a palavra fé repetidas vezes na Bíblia, mas é importante que você entenda que, dependendo do contexto e da aliança, e eu falo da antiga aliança, que tem a ver de Gênesis a Malaquias, e nova aliança de Mateus a Apocalipse, a palavra ela muda totalmente o seu sentido. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente lê aqui em Abacuque 2,4, que o justo viverá pela sua fé, você vai ver que existe aqui um pronome possessivo, sua fé. Ou seja, é a sua fé. Essa palavra fé aqui na antiga aliança, ela significa emuná, que quer dizer firmeza. Ou seja, eu estou firme sobre aquilo que eu estou acreditando. E essa mesma fé, emuná, ela é uma fé que tem sido ensinada na atualidade, inclusive no meio do desenvolvimento pessoal, né? Você precisa alcançar os seus resultados, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Aí você fica firme naquela convicção, você faz um planejamento, você faz, né, o organograma, o fluxograma, você faz tudo bonitinho, você planeja ali as suas metas, porque você está acreditando que vai alcançar esse resultado. E essa é uma fé que ela parte o quê? De uma convicção própria. Por isso que o sentido da palavra emuná no grego significa o quê? Firmeza, é fidelidade. Eu estou comprometido com o meu propósito. Mas a gente não pode esquecer que aqui existe um pronome possessivo, ou seja, é sua, é a sua meta, é o seu desejo, é a sua vontade, é o seu plano, é aquilo que você planejou para a sua vida. Mesmo crendo em Deus, ainda não havia a reconexão entre Deus e o homem, porque Jesus ainda não havia vindo na terra. Então é importante eu enfatizar sobre o contexto da antiga aliança. Eu não vou dar aula aqui de teologia, mas só para que vocês compreendam, que o profeta Abacuque, ele está falando sendo inspirado, mas as pessoas que estão ouvindo, né, a sua fé, um pronome possessivo, sobre a convicção de quem Deus era, elas precisavam crer a partir de si mesmo, porque elas não tinham o Espírito Santo como nós temos na atualidade. E isso aqui faz toda a diferença para aquilo que Deus vai ministrar hoje ao coração de vocês. Porque sem que percebamos, estamos correndo atrás de pessoas que têm resultados, porque elas têm emuná, elas têm firmeza, elas têm disciplina, elas têm constância. Mas a gente precisa entender que entre ter resultado e ter aprovação, são coisas totalmente diferentes. Você pode ter resultados expressivos na sua vida. Até porque eu já falei isso em outras ocasiões, e claro que não é uma regra, mas é importante que você entenda. Você não vai seguir alguém fracassado. Provavelmente, se entrar nas redes sociais, as pessoas mais fracassadas que você segue são os parentes, né? Por uma questão de respeito. Mas você procura seguir quem? A galera que está na alta, a galera que tem resultado, que viaja para cá, viaja para lá, né? Alguns ainda postam resultados, faturamentos, etc e tal. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque o diabo,
ele tem o poder de colocar pessoas em lugares altos. Ele levou Jesus ao alto do pináculo do templo e disse: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os poderes da terra. Então, se ele disse que tem a capacidade de dar todos os poderes, significa que os poderes estão aonde? Nas mãos dele. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E nós que somos filhos de Deus, sem que percebamos, estamos seguindo esta massa, sem saber o que existe por trás daquilo que o impulsiona a ter os resultados que tem. Estamos tentando aplicar esta metodologia na nossa vida. Estamos seguindo bastardos, que não são filhos, mas que têm resultados, e toda pessoa quer ter resultado. Estamos tentando viver esta vida de fé, que não é uma vida da qual parte do Espírito, mas porque o nosso foco não está aonde deveria estar, mas está nos resultados que desejamos ter. Por quê? Porque é sua fé, pronome possessivo. Pode falar sua fé? É você que quer, é você que deseja. Hebreus 10, 38, acredito eu, o apóstolo Paulo escreveu carta aos Hebreus, e se você quiser abrir para você testificar sobre o que eu vou falar é importante, ele vai novamente, a Bíblia vai novamente recitar essa mesma passagem, só que o apóstolo Paulo agora ele vai falar sobre aquilo que o profeta disse, mas debaixo de uma revelação que o profeta ainda não tinha. Ele vai dizer: mas o meu justo viverá pela fé. Perceba que o pronome possessivo sumiu. Você vai comprovar isso em Gálatas, em Romanos, ele vai recitar novamente essa mesma passagem, mas o justo viverá pela fé, e ele vai complementar dizendo: e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, Deus também espera que tenhamos uma constância sobre aquilo que Ele está dizendo ao nosso respeito, porque é isso que agrada a Deus, é a fé que agrada a Deus. Não adianta você vir numa reunião como essa, ouvir o que você está ouvindo, que Deus vai fazer, Deus vai liberar, Deus vai abençoar, e você sai daqui descrente daquilo que Ele disse. Porque o que agrada a Deus não é o que você é ou deixa de ser, o que você tem ou o que você não tem, mas é o que você está crendo acerca daquilo que Ele já determinou ao seu respeito. É isso que agrada a Deus. Mas eu quero voltar ao ponto aqui, porque nós estamos falando agora não mais de um pronome possessivo, não vou dar aula de português, até porque eu não sou bom em português, mas nós estamos falando agora de uma preposição, ou seja, é pela fé. A fé aqui, ela não é mais emuná. Quando você estuda a raiz da palavra, que fé no grego, quer dizer, Tiago, pistes, que parte o quê? De uma convicção da verdade de algo. Em uma outra versão ampliada vai dizer que é estar persuadido por alguém. Você já se sentiu persuadido por alguém? Você estava tão persuadido, tão envolvido, tão cego que você foi lá e fez, né? Alguns deu certo, outros quebraram a cara. Mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, estivemos persuadidos por alguém. E a palavra aqui, pistes, ela traz exatamente esta conotação. A palavra fé na Nova Aliança, e você vai ver ela repetidas vezes na Nova Aliança, ela vai dizer que é pistes, ou seja, é a convicção da verdade de algo. E aí vem Jesus em João capítulo 16, verso 13, dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, ou seja, não existe aqui uma persuasão própria, mas Ele falará apenas do que ouviu. De quem? Do Pai, e lhes anunciará o que está por vir. Opa, então quer dizer que se agora eu tenho o Espírito Santo e Ele vai me anunciar a verdade daquilo que está por vir, significa que agora eu preciso ouvir não mais a fé, que é uma convicção própria, mas sim a fé de alguém que viu algo que eu ainda não vi. Porque há de convir que você já traçou muitas metas na sua vida. Algumas você desistiu pelo caminho, a outras você pensou que daria certo e no final deu tudo errado. Por quê? Porque você não sabia exatamente o que iria acontecer. Porque foi uma fé que partiu do emuná, ou seja, de uma convicção própria. Mas se piste significa uma convicção de verdade, e ele está dizendo que quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, significa que a fé que vem de Deus, ela não falha. Significa que aquilo que Deus tem para a sua vida, se você crer, vai acontecer, quem sabe não exatamente, mas muito mais do que você pediu ou pensou para a sua vida. Mas tem que haver o quê? Um propósito por trás disso, porque não é mais pelas minhas convicções,
Não é mais porque eu vi o fulano lá na rede social, ele disse que se eu fizer, se eu comprar o curso dele, se eu arrastar para cima, se eu clicar por lá, eu vou ter tal resultado. Mas não. É porque existe algo ardendo no meu coração, eu estou na jornada de fé, e Deus está dizendo, vai acontecer, seu casamento vai ser restaurado, a porta vai se abrir, a cura vai vir, o milagre vai acontecer, coisas extraordinárias virão sobre a sua vida, e você não sabe como, você não consegue explicar como, porque fé não se explica, fé se vive, e você está convicto sobre aquilo, você está caminhando nessa direção, dizendo, vai acontecer, eu creio que vai acontecer, e você começa a declarar como se já tivesse acontecido, porque você entende que é tratar o que não é como se já fosse, e quando menos você percebe, não por uma estratégia humana, o milagre acontece. Porque você agora está convencido, você está persuadido pelo Espírito da verdade, que já sabe exatamente aquilo que vai acontecer. Meu irmão, não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, eu já sei o que eu vou fazer na sua vida. Eu já tenho tudo planejado nos mínimos detalhes sobre aquilo que eu tenho para você, porque você é uma obra minha. Mas o que você precisa é permitir que o Espírito Santo agora encha o seu coração de fé. Por isso que é importante você jejuar, para aumentar a sua comunhão, para que você seja levado a essa nova realidade. Nós estamos na jornada de fé. A verdadeira fé, ela vem de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perceba que agora a preposição, ela vai dar uma direção. Vivo pela fé no Filho de Deus. A fé pistes é a fé que vai te levar a acreditar em tudo aquilo que Jesus já fez por você. Quando a gente fala, como o apóstolo Paulo recita, que em Cristo já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, é importante que você entenda que essa é uma realidade aonde? No mundo espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você permite ser persuadido pelo Espírito Santo que habita em você, porque eu não sei se você sabe, mas o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, é morada do Altíssimo. Quando você permite agora que Ele guie você pelo caminho da verdade, você vai começar a acessar realidades da qual você nunca imaginou, como Coríntios capítulo 2, verso 9 vai dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o ama, porque quem ama, confia. A nossa dificuldade de confiar em Deus está relacionada ao nosso nível de amor por Ele. E é importante que você entenda que tudo que você vai viver está relacionado ao nível de amor que você tem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem ama confia. Então, se eu confio, significa que eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu descanso no meu coração. Porque agora eu entendo que não é pela minha estratégia, não é pelo meu pronome possessivo, mas é simplesmente por entender que Cristo já fez por mim. E se Ele fez por mim, eu preciso, como filho amado, crer que Ele tem o melhor para a minha vida. Porque entenda algo, no mundo, todos os nossos resultados, Larissa, eles são o quê? Justificativos. Como que você se formou em advocacia? Você vai me explicar. Porque você fez, existe uma meritocracia por trás disso. Você estudou, você se empenhou, você se dedicou e você acessou. Agora entenda algo, Deus, toda glória pertence somente a Ele. Ele nos dá a sua glória, mas nós como filhos reconhecemos que a glória é dele, porque existe um texto que vai dizer que Deus não dá a sua glória a ninguém, mas a ídolos e imagens, mas aos filhos sim, porque a criação aguarda que a manifestação dos filhos, mas dos filhos daqueles que têm o quê? A glória do Pai. Então é importante que você entenda que Deus nunca vai fazer algo na sua vida para que você possa explicar exatamente, Paloma, como você fez para acontecer. Porque se você consegue explicar como você fez, qual foi a sua metodologia, existe uma meritocracia por trás disso. O que eu fiz para acontecer? Não, eu fiz assim, né? Como que você fez o bolo? Me explica, né, amor? Como que a gente faz bolo em casa? Hoje é até mais fácil de fazer, né? Então é mais fácil ainda de explicar. Já tem lá o negocinho pronto, você coloca só um ovinho, mexe, coloca o fermento, põe no forno. Quantos minutos? 30, né? Percebeu que eu não sei fazer bolo, né? E aí no final você explica, né?
Segue a Dani lá nas redes sociais, que ela dá várias dicas lá de receita, de coisas, né? Que ela tem informação sobre isso. Mas quando Deus manda você lançar a rede, e você tem uma pescaria que você nunca teve na sua vida, aí alguém chama assim, Fernando, como que você teve esse resultado? Então, me explica, né? Vão lá no meu podcast para você explicar como que foi, né? Vamos criar um curso, quem sabe a gente ganha até dinheiro com isso. A gente viveu situações do tipo de Deus fez algo tão extraordinário na nossa vida, fez várias coisas extraordinárias, né? Mas teve uma que foi tão pontual e foi tão expressivo, que aí no Brasil o pessoal ficava me convidando, vem dar entrevista aqui, vem dar entrevista lá, e fala aí qual o segredo, não sei o quê, como que a empresa chegou nesse resultado. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? E Deus fala de mim. Porque o que eu faço em você não tem a ver só com você, mas é para que o meu nome venha se manifestar através da sua vida. Porque o salmista vai dizer que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, por quê? Porque por aquilo que Ele fez na sua vida. Então, por que é importante a gente dar vazão para que o Espírito Santo nos leve a uma realidade que a nossa própria mente humana ela tem a dificuldade de conceber isso? Para que a gente possa ter resultados tão expressivos na nossa vida, seja em qual área da sua vida for. Para que no momento que a pessoa pergunte, você não fique titubeando, mas você possa falar, foi Deus que fez. Como que você foi curado dessa enfermidade? O diagnóstico era contrário. Deus me curou. Como que você saiu desse calabouço, dessa depressão, desse problema? Eu não tomei nem remédio, eu não sei, eu só me prostrei e acreditei que eu era filho e filha amada, e Ele me tirou, o milagre aconteceu. Como que você fez para ter uma empresa de sucesso e que não sei o que, não sei, né? Não sei nem sobre gestão, não sei nem sobre administração, porque é interessante, tem muita gente que Deus muda o quadro, muda a história, muda a realidade, aí depois as pessoas vão atrás de treinamento, achando que o treinamento é a solução. O treinamento é para organizar a grandeza daquilo que Deus fez, que você está até com dificuldade de administrar. Mas quem vai fazer é Ele. Mas você precisa o quê? Permitir estar persuadido pelo Espírito da verdade. Porque se a Bíblia diz que a fé ela vem do Filho de Deus, como Romanos 10:17 vai dizer, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o que significa? É muito fácil. Se a fé vem, significa que ela não está. A fé que vai te levar a resultados estratosféricos, né? Estratosféricos, até difícil falar, né? Que vai ser tão grande, ela não vem nem de você. A fé ela vem, porque ela não está, mas ela vem por onde? Por meio da palavra de Deus. E a palavra está dizendo que ela é o quê? É Cristo. E por que mediante a palavra de Cristo? Porque antes da ação vem a palavra, antes do resultado vem a palavra. João capítulo 1, verso 1 vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra, está falando sobre Jesus. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou seja, na fundação de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo é a própria palavra. Cristo que promove fé no seu coração para que você possa crer acerca daquilo que Ele mesmo já fez por você. É por isso que não tem como encontrar meritocracia no reino de Deus. Porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Vocês estão aqui comigo? Então tudo no princípio foi feito o quê? Por meio dele. A fé vem por ouvir Ele. A fé é do Filho de Deus. Então tudo aponta unicamente para uma pessoa, Cristo Jesus. E é interessante que quando a gente lê Gênesis capítulo 1, você vê exatamente o poder da palavra, da fé aqui se manifestando. Por quê? Como que Deus fez todas as coisas? Vocês lembram? Quem aqui já foi na escolinha dominical? Alguém aqui já frequentou a escolinha dominical? Hoje não é tão comum, né? Então já denunciei minha idade. Mas na escolinha dominical vai ensinar que Deus criou todas as coisas a partir do haja. É difícil a mente humana conceber isso, né? Porque para criar coisas, eu não posso falar, eu tenho que fazer, não é isso? Tem que botar a mão, né? Mas como que Deus criou todas as coisas? Haja luminares, haja expansão, haja separação do céu e da terra, haja através do haja.
através da palavra de Deus, todas as coisas foram acontecendo. A partir o quê? Da fé do próprio Deus. Porque se Cristo estava nele, tudo foi feito a partir dele, o próprio Deus se manifestou através do seu Filho. Ou seja, é a fé sendo encarnada. É a fé tomando forma na criação. É a fé tomando criação em todas as coisas. Porque João está dizendo, sem ele quem? Jesus. Nada do que existe teria sido feito. Então entenda algo, na sua vida, sem ele, por isso que João capítulo 15, Jesus disse, Suzy, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, sem ele na sua vida, é uma vida sem fé. Sem ele na sua vida, é uma vida vazia. Sem ele na sua vida, é uma vida sem resultados. Sem ele na sua vida, é uma vida sem milagres. Então a fé que eu preciso ter no meu coração é uma fé igual à fé de Deus, que junto com o seu próprio Filho, na criação de todas as coisas, disse, haja, e aconteceu. Haja e aconteceu. E Deus está dizendo, você precisa começar a declarar para que coisas aconteçam na sua vida. Você está muito pegado à naturalidade das coisas, querendo só fazer, mas a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na boca. Então comece a declarar por fé aquilo que você quer começar a ver acontecer. Eu não sei se é no casamento, mas diga, haja um casamento abençoado. Eu não sei se é nas suas finanças, mas diga, haja prosperidade financeira na minha vida. Eu não sei em qual área da sua vida é, mas você precisa ativar a fé de Deus. Comece a declarar aquilo que você quer ver acontecer. Comece a declarar, porque para todas as coisas Deus disse haja, mas quando chegou na criação do homem, Ele não disse haja, Ele disse façamos. Por que Ele também não disse haja homem, haja mulher? Você sabe por quê? Porque Ele queria criar um ser com a mesma capacidade que a dele. Por isso que Ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso fala de aspectos criacionais, a capacidade de manifestar a fé de Cristo. Por isso que Jesus disse, convém que eu vá, porque quando eu for eu vou enviar o Espírito Santo. Então se temos o Espírito Santo, temos Deus na nossa vida. Se temos Deus na nossa vida, precisamos trazer a realidade, aquilo que não existe, a partir da nossa profissão de fé. Então você precisa ser como Deus na terra, porque João vai dizer, assim como Ele foi neste mundo, nós somos. Você precisa se prontificar diante aos desafios e começar a fazer declarações de fé, ao invés de ficar murmurando. Entende por que muitos milagres não estão acontecendo na sua vida? Porque o poder da vida e da morte, ela está nos seus lábios. Você é a imagem, tem conformidade à semelhança do Altíssimo. Ele fez um ser semelhante a Ele, para que aqui na terra pudéssemos manifestar o seu reino que é dos céus. E como que é o reino dos céus se manifestando na terra? Haja. Acho que você não entendeu o que eu estou dizendo, né? Haja. Não, Carlos, mas é tão difícil isso. Claro, porque na nossa mente é mais fácil concebermos as complexidades do fazer do que da fé do dizer. Eu falei aqui alguns dias atrás, Jesus em Cafarnaum, lembra? Levaram lá o paralítico. Aí Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer? Não, como assim, Jesus? O que é mais fácil dizer? Dizer qualquer coisa. Fala aí qualquer coisa, né? Qual o melhor time do mundo? Flamengo. Pronto, é fácil dizer, né? Qual o pastor mais bonito da terra? Pode falar, pastor Carlos. É coisa fácil de dizer. Mas quando ele fala em dizer, ele não está falando de um dizer por dizer. Ele está falando de um dizer para trazer à existência o que não existe. Porque ele disse, o que é mais fácil dizer, João? Perdoados são seus pecados? Ou levanta-te e anda? Aí a gente entra em colapso. Por quê? Não, é mais fácil dizer... Perdoados são seus pecados, embora você não é Deus, porque os sacerdotes fariseus não reconheciam como Deus, para que ele pudesse perdoar pecados, porque Jesus entra por essa tangente justamente porque eles estavam questionando, quem é esse para perdoar pecados? Mas Jesus vira para eles e fala, então para mostrar que eu tenho autoridade na terra, o que está faltando na sua vida, autoridade. Você vê as coisas acontecendo e você está naquele louvor, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, achando que tudo é natural. Deus está dizendo, existe autoridade sobre a sua vida, porque o Espírito Santo mora em você, então se prontifique diante dessa realidade e faça como Jesus, para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Eu digo a você, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu.
Deus vai quebrar com essa mente natural essa noite, meu irmão. Nessa jornada de fé, essa naturalidade, essa parcialidade, ela vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Você vai se tornar uma pessoa mais espiritual. Você vai começar a trazer à realidade coisas que não existem. Quando você pensar em falar algo negativo, você vai refrear, porque você vai lembrar, eu tenho autoridade. E se eu disser que vai acontecer, pode ser que aconteça. Semana passada, retrasada, tá a Karen lá na cozinha de casa, cortando batata. E eu olhei assim e falei, rapaz, essa mulher tá muito rápido com essa faca na mão. Vai dar BO, né? No Rio a gente fala BO, boletim de ocorrência, né? Vai dar BO. Falei assim, amor, cuidado com o dedo. O que aconteceu? Mas quase cepou o dedo todo. E aí eu fui lá, orei, fechei, já está curado, glória a Deus. Aí ela falou assim, sabe o que aconteceu? Porque você falou com tanta intensidade, com tanta autoridade que aconteceu. E por que a gente não faz o mesmo diante aos desafios da vida? A gente acha, não, alguma coisa vai acontecer. Tem uma coisa que eu brinco muito falando sobre o coach, e eu gosto muito disso, sabe o que é? É o quadro imaginário. Já viu aquele quadro dos sonhos? Se Deus chegasse hoje para você, Luiz, e falasse assim, Luiz, qual o carro que você quer? Você saberia exatamente responder para Deus qual carro você quer? Então, como que ela vai trazer à realidade aquilo que não existe, se ela mesma não sabe exatamente o que ela quer? Acabei, coitado, pregando para... expondo ela aqui. Mas ela me perdoa porque ela me ama. Mas isso acontece com muitos de nós. Como é a empresa que você quer? Como é o casamento que você quer? Como é o amor da vida que você está esperando que você quer? Como? Gordo, magro, alto, baixo, olhos castanhos, olhos... não sei que cor, verde, azul. Agora você pode pintar qualquer coisa. Eu estava vendo lá uma máquina digital, né? Pinta, vermelho, rosa. Coisa mais linda do mundo, para dizer o contrário. Mas como que você quer? Como que você quer trazer à realidade aquilo que você não tem nenhuma imagem de como você quer que aconteça? Abraão ficou 25 anos esperando que a promessa se cumprisse sobre a gravidez de Sara. E ele entrou tanto em colapso nesse processo que ele acabou fazendo algumas burradas pelo caminho. Uma delas que... para mim, a maior de todas foi Ismael, que até hoje é inimigo do povo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele para lá nas terras do rei Abimeleque, e rei toma Sara, porque ele pediu que Sara dissesse que ela era irmã dele, e em parte ele não estava mentindo, porque ela era irmã dele por parte de pai, Deus aparece para Abimeleque e fala, não toque nela, porque ela é esposa de profeta, é homem de Deus. E eu vou matar todo mundo, vou passar o sarrafo aí se vocês tocarem nela. Aí no dia seguinte, Abimeleque entra em colapso, procura Abraão. Abraão, por que você mentiu? Aí ele pediu que Abraão orasse por ele, porque nesse período o que Deus fez? Deus tornou todas as mulheres estéreis, nenhuma delas mais engravidavam. E sabe que naquela época engravidar era uma coisa honrosa, né? Aí quando Abraão ora, o que acontece? Elas começam a ficar grávidas. Já em seguida, no próximo versículo, quem fica grávida? Sara. Porque Abraão ainda não tinha visto uma estéril se tornando mãe de filho. Quando Deus prometeu a terra prometida, o que ele falou? Vá até a terra e espie a terra. Para que eles pudessem ter o quê? Uma imagem daquilo que Deus queria dar para eles. Só que eu estou falando de um contexto que eles não tinham o mais importante que nós temos, que é o próprio Deus morando em nós, através do seu Espírito. Então Deus não está mais esperando que você só veja. Deus está esperando que além de ver, você mesmo traga a realidade, porque Cristo já conquistou todas as coisas. Então você precisa começar a fazer declarações de fé específica sobre a área da sua vida que você quer ver um milagre acontecer. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite, meu irmão? A gente às vezes passa muito tempo da nossa vida clamando e pedindo a Deus, porque a gente não viu ainda algo do tipo que estamos pedindo a Deus para acontecer, acontecendo na nossa vida. Mas quando a gente começa a formar uma imagem, eu até estava falando ali sobre o quadro de imagem, que você vai colocar no seu quadro lá, eu até aconselho você a fazer isso. Faça o teu quadro lá, põe no seu closet, no seu banheiro, que você possa ver todos os dias e começar a declarar e trazer existência. Senhor, obrigado pelo carro, obrigado pela casa, obrigado por esse casamento, obrigado por esse marido. Vai declarando, vai trazendo a realidade, vai dizendo haja, porque você já tem tudo que você precisa. É isso que você precisa entender. Você está pedindo por algo que Deus já deu a você, está dizendo, há uma autoridade sobre a sua vida, o meu Espírito habita em você. Comece a manifestar o reino dos céus na terra, porque se disserem que o reino dos céus está ali ou aqui, não vá, porque o reino dos céus não tem aparência, ele está dentro de vocês.
Você pode dizer: tudo que eu preciso está dentro de mim, porque eu tenho o Espírito Santo. Pastor, então agora eu estou entendendo aquele versículo, que Jesus disse que se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial coisas boas? Não, o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ah, por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem tudo. Eu queria um glória a Deus com mais empolgação. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem a capacidade de trazer à realidade aquilo que não existe. Se você tem o Espírito Santo, você é Cristo andando na terra. A gente não vai mais declarar palavras negativas. A gente não vai mais declarar que a coisa está ruim, que a coisa está difícil. Pelo contrário, a gente vai declarar: está acontecendo, eu já posso sentir, eu já posso ver, eu já sinto meus documentos chegando pelo correio, eu já consigo ver o envelope sendo aberto, eu puxando os cartões de dentro. Sabe o que é que a gente fez, meu irmão? Grave algo no seu coração para que você faça também. Eu peguei, entrei lá no Google, botei assim: Green Card. Você está rindo? Eu vou receber primeiro que muitos de vocês aqui, eu vou rir da cara de vocês. Sabe o que eu fiz, Dani? Fui lá e imprimi. E aí eu botei a carinha da Karen, a minha carinha, a do Oliver, a da Clarinha e do Gael. Aí tá lá, todo dia eu falo: Senhor, obrigado pelo nosso documento. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo, estou vendo aqui o envelope sendo aberto, a gente tomando posse. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter amor. Qual carro que você quer? Ela quer qual carro? Então já é seu. Fui lá, imprimi o carro e botei. Começa a agradecer porque já é seu. Porque fé é isso, é você estar... Eu ia falar embaraçado em espanhol, né? É estar o quê? É grávido, grávida do seu milagre. O pastor Pong Yogshu, que até hoje, eu acredito que teve a maior igreja da terra. Eram milhões de fiéis na igreja dele. Ele disse que ele começou a igreja em uma localidade muito pobre, muito pobre. Eu já estou caminhando para o final, tá? Quantos querem que eu termine? Diga amém. Aí, ele pegou e começou a orar a Deus, que ele queria uma bicicleta, ele queria uma mesa e queria uma cadeira. Aí ele começou a orar sobre aquilo. E 6 meses orando e nada. Aí um belo dia ele ficou indignado e falou: Senhor, cadê a mesa, Senhor? Cadê? A sua palavra diz que se tivermos fé, que é tratar o que não existe como se não existe. Aí Deus falou para ele e falou assim: meu filho, você só faltou me explicar qual é a bicicleta, qual é a mesa e qual é a cadeira. Porque existem vários modelos de bicicleta, inúmeros modelos de mesa e de cadeira. Aí ele foi lá e especificou: eu quero essa bicicleta, dessa marca, desse modelo. Eu quero essa mesa, dessa madeira que vem lá da Finlândia, ele tinha dito. Eu quero uma cadeira assim, assim, com estrutura de aço. Eu quero isso aqui, Senhor. Aí ele começou nos detalhes, ele começou a agradecer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Ele começou a sentir o Espírito Santo movendo ele a esta realidade, porque ele agora tinha uma imagem do que ele queria. Ele começou a agradecer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. É um belo dia, ele empolgado na mensagem, igual eu fico empolgado às vezes. Meus irmãos, eu orei e pedi a Deus, e Deus me deu a bicicleta, Deus me deu a mesa, e Deus me deu a cadeira, e se você crer, Ele vai te dar também. Aí a igreja, Aí no final do culto, os irmãozinhos da igreja falaram assim: pastor, porque você imagina, uma comunidade pobre, uma bicicleta é um carro. Pastor, deixa a gente ir lá ver, eu quero ir lá ver. E começaram a seguir ele até a casa dele. Ele falou: Senhor, o que eu vou dizer agora? Eu sinto que o Senhor já me deu, mas não tem como mostrar. Só que eu falei para a igreja que o Senhor já me deu. E agora, o que eu faço? E os jovens numa empolgação, não sei o quê. Aí ele chegou lá na sala dele, no escritório, e falou assim, abriu a porta e falou: tá aí, irmãos, o meu milagre. Aí eles olharam: mas cadê o pastor? Deixa eu explicar algo a vocês. Quando a gente pede algo para Deus e a gente é específico sobre aquilo que a gente pede, a gente já gerou um milagre. É como um bebê, você não vê, mas ele já está ali. Então quando você começa a agradecer e a trazer à existência um milagre, em algum momento vai acontecer. Então vocês não conseguem ver, mas eu estou grávido do meu milagre. Aí ele virou chacota na cidade. Então começou a falar: ih, o pastor está grávido, o pastor está grávido, o pastor está grávido. Pois bem, passou menos, acho que de 2 ou 3 meses, você pode até ver essa história no YouTube. Ele ganhou. Ofertaram para ele a bicicleta, a mesa e a cadeira. Então cuidado, que se vocês não acreditarem no poder da fé que vem de Deus através da sua vida, daqui a pouco quem vai estar ofertando na minha vida, porque eu vou estar orando, Deus vai usar você para me abençoar, e eu vou ainda ficar rindo da sua cara.
Então entenda algo no seu coração e eu finalizo com isso. O que às vezes não falta, e a gente fala, você precisa ter mais fé, e é uma força de expressão. Você pode ficar de pé que eu vou finalizar dizendo isso? Ou pelo menos para parecer que eu estou terminando. Quando a gente fala assim, você precisa ter mais fé. Você precisa, Wesley, acreditar mais. Na realidade não é isso que você precisa. Sabe o que você precisa, Carol? Ter mais intimidade com Deus. Ter mais comunhão com o Espírito Santo. Porque se a fé vem dele, se não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, ou seja, eu não preciso sair dela, eu estou nela. Eu vivo na fé do Filho de Deus, porque a fé vem dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, significa que se eu tenho comunhão, ele mesmo vai me levar a acreditar em tudo que ele tem para a minha vida. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a comunhão. E eu preciso ter uma imagem muito clara daquilo que eu também quero. Porque Salmos número 37 vai dizer que Deus se alegra em conceder os pedidos dos justos. Então Deus tem alegria em satisfazer a alegria do seu coração. Deus tem desejo, Deus tem alegria nisso, quer dizer? Deus tem alegria. Mas o que você precisa sair daqui essa noite para que a gente possa entrar na jornada de fé? Por que eu comecei falando da importância do jejum? Porque isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade. Senhor, eu creio tanto que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu creio tanto que eu vou começar a exercer autoridade, trazer à existência aquilo que não existe. Eu vou começar a fazer declarações de fé na minha casa, acerca do meu trabalho, acerca do meu casamento, acerca das minhas finanças, acerca dos documentos. Eu creio tanto que eu quero me consagrar, eu quero ter mais intimidade, mais relacionamento, porque eu estou crendo de todo o meu coração. E começar a agradecer. E claro que caminhar em direção a isso. Porque, por exemplo, eu estou agradecendo pelo Green Card, mas eu estou dando entrada no processo. Eu estou agradecendo pela empresa na América, mas eu tenho me conectado com pessoas e orado para que Deus me mostre quem são as pessoas certas. Eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho declarado e tomado posse daquilo que já é meu, mas eu estou indo em lugares onde Deus pode manifestar aquilo que eu estou pedindo. Eu quero ser um casamento, eu quero um marido lindo, maravilhoso, eu quero uma esposa maravilhosa, mas fica trancado dentro de casa, não se maqueia, não se ajeita, não vai para a rua, você acha que quem vai dar em cima de você? Só o diabo que fica te atormentando. Porque é a fé que promove a ação. Porque quando eu creio que Deus tem o melhor, quando eu estou comprometido com a minha vida de intimidade, eu começo a caminhar em direção ao que Ele tem para a minha vida. O problema é que quando nós não temos intimidade, aí a gente quer usar a fé emunar. Não, primeiro eu vou agir com ação, eu vou para cima, né? Vou quebrar o pau. Aí depois passa por frustrações e é obrigado a voltar e retomar a vida de comunhão. Mas o que Deus está dizendo aqui nessa noite, para que a gente possa startar a nossa jornada de fé do mês de junho, Ele está dizendo para mim e para você, se você buscar comunhão, se você orar, se você jejuar, se você procurar entender quem eu sou, o que eu tenho para você, você vai sentir autoridade na sua vida. Você vai começar a ter revelações, sonhos proféticos, sentimentos, porque essa inconformidade que você sente de não querer ficar na mesma, é o próprio Espírito Santo dizendo, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior para a sua vida, porque outrora você se conformava com qualquer coisa, Deus está falando com alguém, mas agora não, existe uma inquietude dentro de você, eu quero mais, eu quero ir por mais, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero romper, porque é o Espírito Santo te levando a uma nova realidade. E você vai viver essa realidade, porque nós estamos na jornada profética da fé. Mês de julho vai ser um mês de muitos testemunhos, meu irmão. Mês de julho vai ser um mês de muitos testemunhos. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado, mas sobretudo, para que você possa entender o que é ter intimidade, o que é ter comunhão. Então eu novamente lanço o desafio e te convido a isso. Jejue que seja uma vez por semana, ore um pouco mais, leia a palavra, busque intimidade, busque orientação e comece a trazer existência, a planejar, a ver o que você quer. Se Deus chegasse hoje para você e dissesse, o que você quer que eu te dou? O que você deseja que eu faça? Você saberia exatamente dizer? Porque existe uma outra questão por trás disso. Não é simplesmente o que eu quero, mas é aquilo que é o melhor para a minha vida. Porque às vezes aquilo que você está pedindo agora, para o momento, quem sabe não é o melhor.
Mas se você tiver clareza do que você quer, trazer à existência aquilo que ainda não existe, Ele vai começar a preparar o seu coração para que quando Ele fizer, você possa manter o que Ele fez na sua vida. E sobretudo, na eternidade, ter aceitação. Porque o grande propósito de Deus é esse, é nos levar a um nível de resultados grandiosos na nossa vida. Mas sobretudo, naquele grande dia, podermos adentrarmos nas regiões celestiais e ouvirmos Deus falando: vinde benditos de meu Pai. Deus vira para Moisés a primeira vez e fala: Moisés, o povo estava clamando por água, eles estavam no deserto. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fere a rocha. Aqui tem uma revelação por trás disso. Aí Moisés vai lá no deserto e fere a rocha. Saiu água da rocha. Quem é a rocha? É Cristo. A rocha aqui é a tipologia de Cristo Jesus. Aí a segunda vez, quando o povo de novo começou a reclamar e pedir água, aí Deus deu uma outra instrução a Moisés. Sabe qual foi? Moisés, fale com a rocha. Porque Jesus não pode ser ferido mais de uma vez. Ele foi uma vez por todas crucificado. Está consumado. Então aqui Deus está nos ensinando um princípio que, se a rocha já foi ferida, se o preço já foi pago, eu não tenho mais que sacrificar. Eu preciso agora falar, manifestar, trazer existência que não existe. Só que Moisés, não entendendo o que ele fez, feriu a rocha. Aí Deus disse: você feriu a minha santidade. Sabe o que quer dizer? Quando você fica tentando insistir em algo daquilo que Deus já fez, Ele está esperando que você se posicione, você está ferindo a santidade de Deus. Você não está entendendo que o Espírito Santo já mora em você. Você não está entendendo a autoridade que está sobre a sua vida. E o que custou a Moisés? Custou a entrada à terra prometida, que é a tipologia, claro, da Nova Jerusalém, mas aqui não tem a ver com salvação, porque salvação não é por obras, é por fé, mas tem a ver sobre fazer o que é certo para alcançar aquilo que já é seu. Porque a terra prometida era certa, já era de Moisés, mas ao invés de falar, de trazer existência, de manifestar, ele estava tentando ferir a rocha. Pare de ferir, comece a declarar, comece a usar a sua boca para dizer: o milagre está acontecendo. Senhor, obrigado pelo milagre. Senhor, obrigado pela porta aberta. Senhor, obrigado pela restituição. Obrigado pela harmonia. Obrigado pela paz. Obrigado pelo casamento. Obrigado por filhos tão abençoados. Senhor, obrigado, Senhor, porque a cada dia eu tenho provado da sua graça e favor. E muito mais, obrigado, porque hoje eu sei que o Senhor é Pai e tem o melhor para mim. Feche seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você nesse momento começasse a mentalizar, a começar a visualizar qual é o seu milagre. Eu não sei em qual área da sua vida, mas você e o Espírito Santo que está em você, Ele sabe. E agora nesse momento, debaixo dessa atmosfera, o Espírito Santo ele vai começar a trazer à sua mente aquilo que você precisa. Todos de olhos fechados. O Espírito Santo vai começar a revelar no seu coração aquilo que você mais precisa. E você vai começar a ter uma imagem agora com riquezas de detalhes sobre o seu milagre. Eu não sei se é uma restituição no seu casamento, então você vai começar a ver a sua esposa diferente, o seu marido. Você vai começar a ver carinho, afeto, você vai começar a ver o milagre acontecendo na sua casa. Eu não sei em qual área da sua vida, mas Deus está dizendo: comece agora a conceber no campo da mente. Comece agora, através da fé, a começar a pensar e permitir que o Espírito Santo te guie essa realidade. Aí a gente vai subir um pouco mais o som aqui do louvor. E você não vai pedir, porque você já está vendo. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a agradecer. E se for possível, você começa a falar: Senhor, obrigado pela restituição do meu casamento. Você pode dizer: Senhor, obrigado pela compra do meu imóvel. Senhor, obrigado pela compra do meu carro. Senhor, obrigado pela restauração da minha saúde. Meu irmão, se for com fé, não se importe com quem está do seu lado não, porque é a sua vida com Deus. Quem não estiver crendo, deixe que vai ver o milagre, e depois que vier acontecendo na sua vida, vai passar a crer também. Mas comece a agradecer: Senhor, obrigado pela minha documentação. Senhor, eu consigo ver agora, eu consigo sentir. Obrigado, Senhor, obrigado. Porque fé é tratar o que não é como se já fosse. Comece a agradecer no seu coração. Comece, se possível mesmo, verbalizar, trazer existência no mundo espiritual.
Comece a confundir o diabo nesse momento, porque ele tem tentado deturpar a sua mente, ele tem tentado fazer você pensar que não vai dar certo, que não vai acontecer. Você olha para os seus recursos, para as suas condições, para a sua capacidade, você não vê saída, você não vê solução, e você está aqui essa noite dizendo: Senhor, obrigado, porque as portas estão se abrindo. Senhor, obrigado pela minha empresa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu documento, obrigado pela salvação do meu ente querido. Senhor, obrigado, porque eu começo a ver e a sentir, e pela autoridade do teu Espírito a agradecer, porque eu estou trazendo a existência, pois hoje eu entendo que eu sou Cristo na terra, então eu começo a manifestar o teu reino. Isso, meus irmãos. Declare isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Preste atenção. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, declare. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Eu não vivo do que vejo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Meu irmão, eu queria te convidar nesse momento a vir aqui na frente. Aqueles que creem que nesse mês de junho irão viver um grande romper na sua vida, eu quero aqui te convidar, porque a gente vai fazer uma oração de gratidão. Isso, comece a do seu lugar, pode vir. Aqueles que creem que no mês de junho vão viver um grande romper na sua história aqui na América. Você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que dele se aproximam devem crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Enquanto você vem aqui para frente, eu quero dizer, você está agradando ao Senhor com a sua fé, você está agradando ao Senhor com a sua atitude, porque isso comprova que você está crendo. E comece a vir agradecendo: Senhor, obrigado, obrigado. Eu me achego, Senhor, ao seu altar, agradecendo pelo meu milagre, agradecendo pela porta aberta, agradecendo por um romper na minha vida, porque hoje eu entendo que há uma autoridade sobre a minha vida. Então eu não aceito escassez, eu não aceito necessidade, eu não aceito afrontas, eu não aceito problemas, pois Cristo já levou sobre si. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a partir de amanhã começa um novo romper na minha história. Eu posso até mesmo passar por aflições, mas Cristo já venceu o mundo, e eu sou mais do que vencedor, porque eu estou nele. Comece a declarar isso, comece a agradecer pelo seu milagre.